Nós falamos sobre a importância desse Jesus que nos ensina a amar. Aonde fomos confrontados com um Jesus que nos ensina a amar, inclusive os nossos inimigos. Nós falamos sobre um Jesus que nos ensina a cuidar. E a importância de perceber quem está clamando, quem está gritando, quem está do nosso lado. E na semana passada nós focamos na alegria. Jesus nos ensina a servir. E a importância dessa igreja que serve, essa igreja que entendeu o chamado, essa igreja que entendeu que o reino de Deus tem apenas um Deus, o restante é tudo servo. E para encerrar, eu deixei por último, não é à toa, falar daquele que para mim é o mais difícil dos ensinos de Jesus. Hoje eu quero falar sobre perdão. Jesus me ensina a perdoar. Meu irmão, a gente pode falar o que quiser, mas o perdão é uma coisa tão difícil nas duas vias que ele tem de possibilidade. É muito difícil, primeiro, pedir perdão. A gente não... É interessante, né? Parece que não faz parte da nossa genética pedir perdão. Quando a gente erra, é muito comum que a gente encontre subterfúgios, explicações, para tentar provar que a gente errou, mas não tanto. E quando erram conosco, dependendo da linha que a gente aprendeu, nós não gostamos de conceder perdão. Eu não sei se você vai se lembrar que, quando eu falei sobre o amor, tem um ensino que a gente carrega desde que a gente é pequeno. Que é o que nossas mães ensinam, nossos pais ensinam. Se você apanhar na escola, devolva. Porque senão você chega aqui em casa e... Viu? Isso é um conceito, não é bíblico, mas é público. É um conceito materno, está na genética das mães. Se você apanhar na escola e não fizer nada, chegando em casa você apanha novamente. Nós fomos ensinados muita coisa contra o perdão, mas tem uma coisa interessante que eu não sei se você repara. Você já reparou criança quando está junto? Não é interessante? Porque eles se amam, mas rapidamente eles brigam. Já viu isso? Criança para brigar, basta ter duas delas que a briga já é suficiente. Mas você já reparou como é rápido a volta? Não é interessante o coração de uma criança? Elas estão brincando junto. Basta algo dar errado, pode ter chute, pode ter soco, pode ter... Dá 5 minutos, elas estão como? Quer brincar comigo de novo? E geralmente, se você for um pai muito possessivo, você olha e fala assim, mas é uma tonta mesmo essa minha filha. Acabou de apanhar do menino e está lá. Não, é porque a essência da criança, graças a Deus, nesse aspecto é diferente da nossa. Já com a vida adulta, é o extremo. A pessoa olhou torto um dia para você, já não serve. Quem é você para olhar torto para mim? Às vezes a pessoa só tem um olho torto mesmo e você já está querendo... Só é estrábica. Minha esposa é um pouco estrábica. Se você vê ela te olhando torto, veja se ela não está olhando para outra coisa. Ela não é vesga, mas ela é estrábicazinha. Tipo, o estrabismo dela é igual ao da Débora Seco. É igualzinho. Aí a gente gosta de falar nisso. Só que aí o complicado, que você sabe, você que frequenta essa igreja, o meu problema não é com esse mundo que não tem perdão, não é com esse mundo vingador, não é. O meu problema é com aqueles que frequentam a igreja de Jesus. É aí que o bicho pega. Por quê? Porque uma das questões do cristianismo mais difíceis pra gente é porque o cristianismo veio para abalar o que nós somos. O cristianismo não é fofinho, mano. Quem acha que o cristianismo é fofinho, não entendeu o que é ser crente. Por quê? Porque o cristianismo sempre vai nos pedir coisas que a gente não quer. Quem veio na série está ligado. Amar o inimigo. Aí você deve olhar assim e falar assim, mano, esse pastor aí ele é meio doente, velho. Só que está na Bíblia. É fácil amar inimigo, gente, na boa. Jesus chega e fala assim, se alguém te bater de um lado do rosto, dá outra. Não, é que a gente lê e fala, ai que fofo. Pensa na cena. Você está tendo uma discussão no escritório, aí a pessoa vai lá e pá! Aí você já fecha a mão. Aí você lembra que você é crente e faz, eu sou crente. Aí você vira o outro lado e fala assim, você bateu na minha cara? A pessoa fala, bate e fala, então bate na outra. E se ela bater? Aí você vai falar assim, agora espera que eu vou ligar para o pastor para ver o que eu faço agora. É assim, se alguém te roubar a capa, dê também a túnica. O cristianismo ele não é simples, ele não é fácil, mas ele é tão prazeroso. Então o que a gente vai tratar hoje é esse caminho de um cristianismo que não adianta, não é como eu quero, é como ele quer. O mundo está se acabando, meu irmão, porque o perdão não faz mais parte da jornada.
Sabe por que casamentos duram pouco hoje em dia? Porque a gente está cheio de vaidade e de egoísmo, e se mexeu comigo, leva. É muito interessante quando a gente faz uma leitura de tempo, e aqui eu estou falando mais de um modo sociológico, antropológico e menos teológico, mas nós, quem tem a minha idade ali, 35 para cima, sabe que nós somos criados por pais e mães que consertavam a mesma coisa 200 vezes, mas não jogavam fora. Todo mundo teve uma geladeira bege aqui, ou azul, quem é da minha idade, que era feia, que era o Satanás, mas a gente teve. Ela enferrujava, mas enquanto não encostar no alimento, está nova. A borracha se desgastava, coloca uma cadeira para prender a porta. Tenta arrumar. Hoje não. E olha que interessante, isso no ambiente de uma questão de eletrônico, de eletrodoméstico. Só que a gente fez isso com as relações também. A geração de hoje quebrou, compra um novo. Nas relações é igual. Quebrou, troca. Não me satisfez, troca. E a gente não percebe que um dos motivos é porque, como a gente se acha muito, não erre comigo. Se você me conhece, você já ouviu eu falando sobre isso, apesar que aqui a gente ainda é novo, está andando um pouco junto, mas eu quero morrer com um crente que chega assim, comigo é assim. Não, comigo é assim. Meu irmão, crente que fala comigo é assim, não entendeu o que é ser crente. Porque todos nós travamos lutas e batalhas, sim ou não? Todos nós em algum momento já quisemos, vamos ser sinceros, você não precisa assumir se você não quiser. Mas todos nós um dia, todos não, mas a maioria, já pensamos em matar alguém. Eu sei que é difícil assumir. Pensamos sim ou não? Só para eu não me sentir um assassino sozinho. Aquele que fica assim, diz que sim, por favor. Nós já pensamos. Alguém que mexe, por exemplo, com os nossos filhos. Fala aí. Nem precisa muito. A gente estava vindo para cá hoje, por exemplo, eu tenho que segurar meu coração, porque eu já caguetei. Meu ponto fraco na vida é o trânsito. Eu luto para ser crente no trânsito. Saímos do condomínio para vir para cá à noite, e é sério, irmãos, dependendo do tema que eu vou pregar, Deus vai me preparando a semana inteira. Sério. Aí eu vim para falar de perdão. Saímos do condomínio, o motoqueiro veio e passou ralando no meu carro, assim, quase pegou. Aí ele viu que eu não gostei, o que ele fez? Nós entramos na mesma rua, ele empinou a moto na minha frente e ficou empinando. Aí eu olhei para Ellen, olhei para as crianças. Pensei, se eu acelerar só um pouquinho mais, dá certinho. Manja, quando você faz, você olha assim e fala, nossa, ele está na direção do pneu esquerdo. Porque eu pensei, está empinando, se ele cair a culpa é dele. Se eu passar por cima sem querer, um motoqueiro a menos, o mundo está melhor. Aí eu lembrei que eu sou cristão. E a Ellen sabe que meu problema é o trânsito. É muito engraçado, porque ela fica me encarando. Aí quando eu terminei o pensamento que eu olhei, ela estava assim, ó. Porque a Ellen tem uma teoria, eu vou caguetar hoje a teoria da Ellen. A Ellen tem uma teoria que eu acho incrível. E se a sua mulher for assim também, vai me dar um alívio. A Ellen tem uma teoria que eu só vou aprender a não brigar no trânsito o dia que eu brigar e ela morrer. Não sei de onde ela tirou isso, mas ela fala assim, sabe quando você vai parar? O dia que você brigar com alguém, e alguém der um tiro, e a bala passar por você e pegar em mim. Eu falei, meu Deus do céu! Escreve novela! E ela fala sério, ela vai ser nesse dia que você não vai mais brigar no trânsito. E eu falo, Maria do bairro, tenha calma. Maria Antonieta, não te estresses, por favor. Mas nós somos assim. Se a gente não controla o coração, o nosso caminho é mau. Então o que eu quero tratar hoje com a gente é esse caminho de mais uma coisa basilar do cristianismo. Meu irmão, toda essa série, aquilo que eu trouxe, desculpa lhe dizer, não é opcional. É obrigatório. Perdão não é opcional, é obrigatório. Amém, igreja? Então se você puder, abra sua Bíblia num texto lindo, que eu sou apaixonado, que é João, capítulo 8. João 8, nós leremos de 1 a 11. João capítulo 8, nós leremos do 1 ao 11. Já está na tela para você que não trouxe. A minha versão, que é NVI, diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo.
Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhes uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de deterem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então, Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Amém? Irmãos, para mim, um dos textos mais lindos da Bíblia. Deixa eu te contar um pouquinho do contexto. A gente está diante de um momento onde Jesus está voltando de uma festa. Jesus estava aqui naquilo que era chamado de a festa dos tabernáculos. O que era a festa dos tabernáculos? Era um momento onde os judeus celebravam tudo aquilo que viveram na parte do Êxodo, toda a parte do Egito que eles foram libertos. Então era uma festa de mais ou menos uma semana, aonde eles se juntavam e montavam barracas, montavam tendas, para celebrar que durante os 40 anos da fuga, eles foram alimentados e supridos pelo Senhor. Jesus, ele vai participar dessa festa. Se você ler um pouquinho antes, é muito interessante. Ele não chega chegando, ele vai depois, ele vai de um jeitinho mais subliminar, vai mais de boa. Só que lá na festa não tem como. Aonde ele vai, ele arrebanha multidões, e aí ele começa a pregar, e as pessoas começam a ouvir. Nesse momento aqui do ministério de Jesus, já tem um monte de fariseu, um monte de religioso, tentando pôr Jesus à prova. Tem um monte de gente tentando inventar alguma coisa para ver se Jesus cai. Por quê? Porque eles queriam prender Jesus. Só que Jesus não dava motivo. E aí essa cena do texto é muito interessante. Eles estão dizendo, e provavelmente foi na festa, que existe uma mulher pega em adultério. Aqui, irmãos, parece algo meio simples, mas olha isso. Entra na cena, eles estão trazendo essa mulher no momento em que Jesus está no pátio do templo ensinando. Quando eles chegam com essa mulher, eles estão tentando pôr Jesus numa sinuca de bico, por quê? Porque o que eles estão tentando pôr à prova é a lei mosaica, sobre a questão de apedrejar quem fosse pego em adultério. Só que eles estão num contexto onde a predominância política já é romana, e não existe mais condição de apedrejamento. E o terceiro ponto é que tem uma multidão olhando a cena. Ou seja, o que eles querem é fazer com que Jesus se enrosque de alguma forma. Seja pela lei mosaica, seja pela lei romana, ou seja com o povo ali olhando assim, dizendo assim: pô, esse cara está passando um pano. Ou, ele está acusando. E aí, começa esse clima. E se você não entrar no texto, não dá para você entender essa parte maravilhosa. Olha aqui. Imagina a cena, você está lá trocando ideia com um monte de gente aqui, ó. Pá, imagina aqui, Jesus está aqui dizendo: então, pessoal, pá, tal. Aí chegam uns caras na porta ali, tudo religioso, dizendo assim: ei, alô, aqui Jesus, essa mulher aqui foi pega em adultério, Jesus. Mano, imagina o clima. Porque se a gente não entra no clima da Bíblia, a gente lê muito automáticozinho. Imagina, tem um monte de gente, tem uma galera, tem uma mulher sendo exposta, levada pelo braço, aqui, ó. Foi pego em adultério. E meu irmão, certamente, esses religiosos, eles já estavam com a pedra na mão. Por quê? Porque se ele fala, o que vale é a lei mosaica, e eles atiram a pedra e matam a mulher, a culpa é de Jesus. E aí Jesus vai ter todo o entrave, não só com a lei mosaica, mas com a lei romana. E aí Jesus, com todo o seu jeito, e é sério, eu já te falei isso, tem histórias da Bíblia que eu queria estar junto. Eu queria ser aquele discípulo parceirão de Jesus, sabe?
Aí imagina os caras lá do lado de Jesus ensinando e falando assim, os mais chegados de Jesus, na certa, olharam e falaram assim, vai dar ruim. Mas eu acho que tinha uns discípulos meio com a fé abalada, sabe? Eu acho que deveria ter aquele discípulo que falou assim, ixi, mano. Por quê? Porque se eu estou amigo de Jesus, se Jesus erra, eu erro junto. Eu imagino que por muitas vezes os discípulos pensaram assim, que ele deu um jeito, que a gente vai apanhar aqui, mano. Aí os discípulos estão ali, aí Jesus com um jeito Jesus de ser, né? Aí Jesus, levanta, ouve os caras, e enquanto eles estão acusando, o texto diz que Jesus se agacha e começa a escrever na terra. E olha o que o texto diz, eles continuavam, e aí? Não vai fazer nada, tal. Porque a gente lembra, todo mundo quando lê uma história de Jesus, pensa que tudo era celestial, que Jesus brilhava. Que Jesus escrevia laser, tá ligado? Tem gente que acha que era assim. Jesus cravou na pedra no chão. Aí no final fazia. Não, Jesus está escrevendo. Aí Jesus para de escrever, levanta e fala assim, beleza. Ó, quem não tem erro nenhum, pode tijolada nela. E volta, ó a cena. Eu amo Jesus, gente, é sério. Aí ele agacha e continua. Aí o texto diz que os acusadores começam a sair de um em um, assim, tipo... Manja, tipo, ia matar ela, mas deu meu horário. Olha, bem na hora que eu... Alguém aí tem um Inalapril? Não, então eu vou ter que tomar remédio. E eles começam a... Aí o fim é lindo. O fim é Jesus se levantando, olhando para a mulher e dizendo assim, cara, Jesus, eu te amo. Imagina essa cena, sabe por quê? Porque está todo mundo olhando, né? O clima é de morte. Aí Jesus levanta e faz assim, ô minha filha, cadê os que te acusaram? Não tem mais ninguém aqui? Ninguém. Então tá bom. Eu também, viu? Eu também não vou te acusar, não. Não vou te julgar, não. Vai em paz, mas não vai pecar mais, hein? Vai comigo. Ou vai com Deus, entendeu? Vai comigo. Meu irmão, que cena linda. E aí a gente geralmente lê esse tipo de texto e a gente acha bonito, a gente acha fofo, só que nós precisamos perceber os detalhes para perceber também se nós não estamos reproduzindo coisas que Jesus não espera de nós. Aprender a perdoar como Jesus é entender que o perdão nos iguala, porque todos pecamos. E o que eu quero trazer para a gente hoje é que diante desse texto, onde Jesus ensina com detalhes, nós possamos aprender o que fazer diante de uma cena, o que fazer com o perdão, como fazer com que o perdão seja verdadeiro. E a primeira coisa que eu quero deixar para o seu coração, nessa noite, quem aprende com Jesus não tem um coração de fariseu religioso. Olha o que o texto diz, no 3 e no 4. Os mestres da lei, eles conheciam a lei. Os mestres da lei e os fariseus, eles trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, essa mulher foi surpreendida em adultério. Meu irmão, sabe o que está acontecendo aqui? Deixa eu te dizer. Os religiosos, eles amam expor o pecado do outro. Pessoas religiosas que não entendem quem Jesus é, eles têm prazer na dor alheia. E uma das grandes alegrias deles é fazer com que pessoas sejam expostas. Agora, você acha que isso aqui é à toa? Sabe aquela pessoa que ama acusar um pecado de alguém? Já viu gente assim? Já viu? Ninguém nunca viu, né? Sabe por que essas pessoas são assim? Porque enquanto eu evidencio alguém, ninguém olha para mim. Porque enquanto eu falo assim, Jesus, ela foi pega em adultério, no meio da multidão, ninguém está olhando para aquilo que eu fiz de errado. Se você quer ter um coração perdoador como o de Jesus, ou você abandona a religiosidade, ou senão, você nunca vai conseguir se desprender da sua lista de pessoas que para você erram mais do que você. E aqui tem alguns detalhes que o texto não diz. Mas segundo a lei mosaica, quando alguém é pego em adultério, o apedrejamento é para os dois, não é só para a mulher. Cadê o homem?
Alguns teólogos vão dizer que eles estão inventando, que eles estão tentando dar um jeito de pegar Jesus. Eu não acredito, por quê? Porque senão não haveria a fala de Jesus com ela, porque Jesus era onisciente. Jesus poderia dizer e falar assim: ah, legal, lindão, cadê o cara? Não, o que está acontecendo é que eles estão tão desesperados. Eu imagino que essa menina foi pega assim, errando. Mas o que eles querem é expor, eles querem fazer da dor do outro, do problema do outro, um palco de tragédias. Todo religioso acha que quem está do lado peca mais. Todo religioso acha que tem o direito de expor alguém para se mostrar mais santo. Meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa. O ambiente do erro do outro não é um palco de danças para a tua vida. Ah, mas se eu te contar o que ele fez, me conte o que você fez. Me conte quais são os seus erros. Não. Sabe por quê? Porque nós estamos tendenciosos como religiosos a sempre achar que alguém pecou mais que a gente. Como é que eu considero perdão? Quando você errar, assuma. Mas não use alguém que errou. Pior. O que nós estamos é diante de uma cena que esses caras aqui, por isso que eu sou apaixonado por Jesus, eles chegam se achando. Eles chegam querendo expor, eles chegam querendo fazer do jeito deles. Eles não ligam, porque vamos ser sinceros, eles poderiam tentar fazer algo mais reservado. Não queria testar Jesus? Testa Jesus com a testemunha, não. Mas o religioso, ele não tem um senso, um filtro de cuidado com a vida alheia. Porque para o religioso, o que importa é a vida dele. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque se o nosso coração for um coração fariseu, a gente está sempre tentando achar subterfúgios para que ninguém olhe para a gente. Eu falei hoje de manhã, e fiquei até feliz porque acertei, sobre o filme da Barbie. Mal lançou o filme, já tem um monte de crente falando mal. Só que hoje tinha 2 moças de rosa de manhã. E eu falei, tá indo ver o filme da Barbie, né? Ela só riu. Mas alguém da família que aguentou que estava. Meu irmão, a gente está num tempo de um farisaísmo tão grande que basta algo fazer sucesso, a gente quer impor visão teológica sobre o negócio. Mas pastor, o filme da Barbie é horrível e fala sobre empoderamento. Eu não assisti o filme. Ok, mas eu vou repetir o que eu disse de manhã. Se você, ao assistir o filme da Barbie, mudar por causa do filme da Barbie, o problema não é o filme da Barbie, é você. Então, você mulher que é dessa igreja e quer assistir o filme da Barbie, vá, minha filha. Quer pôr peruca loira? Ponha, minha filha. Quer pôr um blazer rosa para ir com a turma da PBG Barbie? Vá, minha filha, não tem problema. Agora, não saia de lá querendo achar que você é a Barbie. Achar que o seu marido é o Ken, porque dizem que, pelo que eu li de um relato, dizem que o Ken no filme é um frouxo. Aí eu falei de manhã e vou repetir. Até parece que é só o Ken que é um frouxo hoje em dia, né? Homem frouxo está brotando. Mas a culpa não é da Barbie. A culpa é da sociedade mesmo. A culpa é porque a gente não leva a sério o cristianismo. Mas para todo fariseu religioso, é muito bom ficar pipocando o erro dos outros. Porque enquanto eu falo do filme da Barbie, eu continuo na pornografia. A Barbie é o problema. Porque enquanto eu falo que Barbie é zoado, eu dou uns tapinhas na minha esposa quando ela não obedece. Uhul! E o problema é a Barbie. O problema é tua fuça. Teu caráter. Religioso evidencia o outro porque ele está querendo esconder alguma coisa. No ambiente do perdão, meu irmão, ou a gente toma cuidado, ou a gente expõe pessoas que só estão precisando ser perdoadas e curadas. Amém, igreja? Segunda coisa que eu quero deixar para você. Jesus me ensina muito, quando eu falo de perdão, que atirar a pedra, se atirar a pedra fosse o caminho, não sobraria ninguém. Todos precisamos de perdão. Essa parte do texto eu amo. Porque Jesus, olha o texto, eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-los, ele se levantou e disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Está aqui uma cena que eu queria ver. Queridos, é sério,
a parte mais louca desse texto é que falam que ninguém sabe o que Jesus estava escrevendo. Existem algumas variáveis. Pastor Joel, se quiser acrescentar qualquer coisa, o senhor pode. Alguns dizem que ele poderia estar escrevendo os 10 mandamentos para que as pessoas lessem e lembrassem. A que eu mais gosto, a que eu mais piro, é que Jesus, por saber quem eles eram, estava escrevendo os pecados dele no chão. Mano, só de pensar nessa cena eu falo assim, deve ser muito legal, né? Imagina a cena. Jesus, ela foi pega em adultério. Ai, sério, poxa vida, tudo bom, querida? Graça e paz no meu nome. E a lei diz pra gente matar. Sério, continua falando aí. Adúltero. Ladrão. E o cara assim, é que ela não presta. Ladrão. Ela... Palmeirense. Ela... Tô brincando. É porque o pastor Claudemir veio, sempre quando ele vem eu lembro que ele é palmeirense. E ele começou a escrever pecados. E por que eu gosto dessa teoria? Porque olha que interessante. Basta Jesus começar a escrever que eles... Aí a resposta é melhor. Porque o que Jesus está dizendo a gente precisa lembrar. Nessa ótica do pecador que não merece perdão, se fosse verdade, imagina, eu chego aqui e falo assim, pessoal, hoje a gente vai fazer um teste de santidade. Todo mundo vai ganhar um tijolo. Aí você pega o tijolo e fala, nossa, vamos construir o quê? Nada. Mas hoje está liberado dar uma tijolada na cabeça de quem peca. Quem sairia daqui sem a cabeça estourada? Levante a mão. Essa risada é a que eu mais gostei. Tem gente que já ia pegar o tijolo e fazer assim, ó, pá, na própria cabeça. O que Jesus está ensinando é que na égide do perdão, se não for uma verdade, não sobra um. Porque aqueles rapazes, aqueles homens da lei, aqueles fariseus que gostam de um espetáculo, aqueles fariseus que gostam desse momento, eles estavam prontos. E a resposta de Jesus é para colocar eles numa sinuca de bico. Vocês estão certos. Quem não tem pecado, que atire. Meu irmão, eu fico imaginando quando Jesus deu tipo assim, não, beleza, que eles fizeram assim, é agora. Aí Jesus com o seu jeito, aquele que não tem pecado, bora. Pode atirar. E volta a escrever. Aí as pedras começam a cair no chão. Sabe o que a gente precisa entender? Se for para faltar perdão para um, vai faltar para todos. E se faltar, ninguém se salva. Ninguém se salva. Não, mas é porque... Não tem porquê. O que Jesus está tentando mostrar para a gente é que nesse ambiente de acusação e de falta de perdão, não sobraria ninguém. Meu irmão, você precisa entender que a falta de perdão, ela invalida o sacrifício da cruz. Porque Jesus morreu na cruz para nos perdoar de todos os nossos pecados. Quando você não perdoa alguém, saiba, você está invalidando o que foi feito na cruz. Porque Jesus morreu inclusive pelos pecados que você ainda não cometeu. O problema é que se a gente não colocar Jesus na frente, a coisa não funciona. Por quê? Porque nós gostamos, não é de perdão, não é de justiça, nós gostamos é de vingança. Nós gostamos é de uma coisa mais veterotestamentária, dente por dente, olho por olho. Só que Jesus não é assim. Jesus ele nos constrange de um jeito que nos ensina, meu irmão, olha isso. Você precisa entender que no caminho do perdão tem arrependimento. E o que você consegue considerar que vem primeiro? O arrependimento ou o perdão? O perdão. A gente só pode se arrepender porque houve da parte de Deus uma concessão de perdão por todos os nossos pecados. É muito difícil ser crente. Sabe por quê? Porque se um assassino pedir perdão e confessar, ele está salvo. Pensa na pior espécie da sociedade. Um estuprador, pois é. E geralmente quando a gente prega sobre perdão, pastor, a gente... Espero que não, mas sempre tem alguém que pensa assim. E às vezes até manda uma mensagem e fala assim, é porque não é a tua filha. Querendo pôr à prova a minha fé. Não é, e espero que não seja. Mas eu estou falando de algo que não é opcional. Sabe por quê? Porque você vai chegar no céu diante do Senhor e vai ver um monte de gente que não prestava, que confessou Jesus e se prostrou diante dele, que vai estar lá com a gente.
Porque o perdão de Jesus é para quem erra e não importa o tipo de erro. Talvez você conheça alguém que por ter cometido algo grave, fez com que você humilhasse, ofendesse, rebaixasse, achando que isso te deixaria mais santo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você está muito errado. Meu irmão, o Ariovaldo Ramos, ele tinha uma frase que dizia que o perdão não é a ausência de justiça, e sim de vingança. Para que você não entenda errado a minha pregação. Então, Bruno, quem erra tem que pagar? Claro que tem. Matou, vai ficar preso. Concordo. Ah, a prisão é perpétua. É justiça. A justiça a gente não abre mão. Agora ele vai ter que ouvir de Jesus para ter a chance também. E se ele confessar Jesus como Salvador, vai pagar na justiça, mas quando morrer vai estar na eternidade. Porque o conceito da eternidade não é o que está no meu coração, mas no coração daquele que conhece um pecador arrependido e confesso. Tem muita gente hoje andando pelas igrejas, carregando pesos de pecados, que basta confessar, está resolvido. Sabe, irmãos, por 2 vezes eu já ouvi um exemplo que acabou comigo assim durante o dia. Exemplos de coisas que eu queria entender como é que alguém fala. Um faz bastante tempo, o outro recente, onde uma pessoa que falhou durante o namoro, teve uma vida sexual ativa, e é pecado, tá bom, independente do que você acha, e engravidou. E ao engravidar, teve que ouvir da boca de um líder que aquilo que estava sobre o seu ventre era uma maldição e não uma bênção. Meu irmão, a primeira vez que eu ouvi isso, eu lembro a cena, eu estava numa cafeteria no shopping, atendendo um cara de outra igreja que pediu a minha ajuda. E ele estava contando da ajuda, do problema que tinha lá com a atual esposa, e que o casamento deles era muito ruim, porque ela tinha tido um namorado e tudo mais, e ele deixou escapar e falou, e ela tem um primeiro filho, que é uma maldição enviada por Deus. Meu irmão, eu dei um tapa na mesa, que a cafeteria inteira me olhou. Eu dei um tapa e falei assim, nunca mais repita isso. Aí a moça do café já aqui com a bandeja. Eu falei assim, nunca mais repita isso, porque o que você está dizendo é que o pecado dela não tem perdão. E eu quero imaginar essa criança ouvindo, você é uma maldição. Aí ele fez, pastor, tenha calma. Eu falei, calma, escambau. Continue com a história. Aí ele fez assim, acho que eu acabei. É porque a gente quer ficar projetando. É que a gente quer ficar sempre gerando no outro. Veja, o problema do casamento dele era a esposa, que carregava uma maldição. Sabe por quê? Porque isso é coisa de coração não perdoador. Porque eu poderia falar assim, tá, agora me conte os seus pecados para mostrar que o seu casamento é uma porcaria. Meu irmão, na égide de Jesus, no olhar de Jesus, basta confessar. Na égide de Jesus, não existe pecado que não dê para se arrepender. Nós precisamos entender que ou a gente permite que Jesus tenha acesso a todos do jeito dele, ou a gente inventa moda em nome da religião e escolhe quem quer servir com a gente. Eu não sei se você gosta disso, hoje eu gosto menos, mas eu gostava de ouvir aqueles testemunhos bem fortes da internet no YouTube. Você já fez isso? Você já viu aquele cara que matou acho que umas 60 pessoas, tomou sangue e tudo mais? É ruim mesmo, irmã. Mas é que eu acho que é um testemunho tão engraçado assim, porque o cara chega, né, e geralmente ele é aqueles pastores bem reteté. Aí ele começa, porque eu matei 35, fui preso 12 vezes, assaltei banco, não sei o que e tal. E eu acho muito interessante, porque se for verdade, ele tem que ter pelo menos 170 anos. Eu já morri 2 vezes, me colocaram no freezer, quando tiraram para enterrar eu acordei e falei, graça e paz. Eu falei, Jesus. Tem os seus exageros, mas tem muita coisa ali que é verdade. E é muito interessante, pensa nisso você que nos visita. Se eu chego aqui e conto um testemunho desse, dificilmente você vai me dar tchau aqui no final do culto. Se eu conto assim, gente, é tão legal estar aqui na PBG, porque o tempo que eu fiquei preso na cadeia foi tão difícil. E fui preso por bobeira, porque só matei 4 pessoas. E essas 4 pessoas não gostaram de uma coisa que eu tinha falado numa pregação. Mas hoje eu fui liberto pelo sangue de Jesus. Você ia mandar assim para sua esposa, bora procurar outra igreja domingo que vem, né? Vim de Brasília, não preciso morrer aqui.
Maranhão, vamos voltar para o Maranhão? Mas é porque a gente não consegue entender que coração confessado é coração perdoado. A gente não está pronto para ouvir nem os testemunhos dos nossos irmãos que estão lutando. Se o irmão chegar numa roda de amigos crentes dizendo assim, gente, eu estava fazendo um monte de coisa errada e estou diminuindo, hein? A gente gosta de julgar. Se o irmão chegar para te pedir ajuda, você gosta de julgar. E tem aqueles ainda, aqui o fariseu, ele expõe. Tem aquele que gosta de expor só para o pastor. Que, desde que eu sou da Pibmogia, eu nomeei como fofoca gospel. Você já viu fofoca gospel? O cara chega pro pastor e fala assim, pastor, vamos orar para a irmã Rosimária. Por quê? Está traindo o marido, não está fácil. Aí você fala, como é que é, querido? Ai, você não estava sabendo? Oh, Jesus, por que eu tenho a boca grande? Mas vamos orar por ela. Já viu gente assim? Pastor, vamos orar pelo filho da irmã Alfreda. Vamos, está doente. Não, foi preso de novo, pastor. Eu achei que o pastor estava sabendo, estava não. Mas vamos orar, né? Isso é fofoca gospel. É você sempre tentando expor o pecado de alguém. E aí o que eu preciso que você ponha na tua cabeça é que se você desejar que o fim de um pecador seja mal, seja morte, cuidado, porque você também é pecador. Meu irmão, Jesus não encontrou alguns no aprisco e outros na lama. Não. Jesus encontrou nós tudo na lama. Você pode ser bonitinho, ter sido criado na igreja, você pode ter o evangeliquez em dia, você acorda, você não fala nem bom dia, você fala graça e paz, papai. Mas você é um pecador miserável, carente da graça de Jesus, porque a Bíblia nos garante, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E acabou. Mas quando nós somos encontrados por Ele, quando nós vivemos e olhamos nos olhos dEle, o perdão nos alcança. E deixa eu te dizer uma coisa, independente do que você fez até aqui. Independente. Já falei que tem gente que chega no gabinete e fala assim, pastor, se eu te contar a minha história, você sai correndo. Eu falo, nossa, chegou o filho de Satanás aqui na minha frente agora. Pode contar tudo, filho. Pode contar tudo. Ninguém é santo aqui não. Aqui todo mundo tem um passado complicado. Aqui todo mundo carece da graça. Aqui todo mundo tem que se prostrar e pedir perdão e ponto. Aqui todo mundo tem um passado que te condena. Mas tem um futuro cheio de esperança porque encontrou Jesus. Ó que bênção. Esse é o caminho do cristianismo. Amém, igreja? E a última coisa é que Jesus me ensina sobre o perdão. E esse perdão que Jesus me ensina, Ele faz com que eu participe do espetáculo da graça. Olha o que diz o 10 e o 11. E aqui eu fiz o que você entre na cena. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. E ela diz, ninguém, Senhor. Ninguém. E declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá, minha filha, e abandone essa vida de pecado. Meu irmão, a cena começou com o espetáculo da tragédia. A cena começou com o espetáculo da exposição. É um monte de gente olhando uma mulher que foi pega num erro. É um monte de gente pensando assim, uma a menos. Mas ela termina com o espetáculo da graça. Ela termina com todo mundo que queria chegar perto daquele Jesus, que apenas ouvia o que ele dizia, vendo ela olhando no olho dele. Ó que cena. A cena termina com Jesus falando para ela assim, olha aqui para mim. Ué, aonde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou, minha filha. Meu irmão, fique imaginando agora quem estava sentado ali, que não participou da cena, mas com o coração amargurado, estava pensando assim, tomara que morra. Assistiu de carteirinha e de camarote um dos espetáculos mais lindos que a vida tem pra gente. O espetáculo da graça. Aonde pecadores miseráveis são encontrados por um Deus Santo. E ao serem encontrados por esse Deus Santo, são perdoados dos seus pecados. O texto, quando trata dessa mulher, trata como uma mulher pecadora e adúltera. Não tem o nome dela na parada. Ela está taxada. Ela está carimbada.
pá, pecadora e adúltera. Mas no momento que ela olha para Jesus, ela ganha a condição de filha, a perdoada. A partir daquele dia ela era a perdoada. E aqui Jesus, ele faz do jeito que tem que ser feito. Ele perdoa e diz: agora, minha filha, siga na jornada, mas não abandone essa vida de pecado. Irmãos, eu gosto de entrar na cena, eu não consigo fugir disso. Eu fico imaginando ela olhando para ele e ele dizendo: agora vá. E ela dizendo assim: ok, obrigado. Ela chegou esperando a pedrada e foi embora sendo amada. Ela chegou sendo puxada pelo braço. Ela chegou indigna. Ela chegou sendo exposta. Ela chegou vendo um monte de gente rindo e dizendo assim: vai morrer. Mas quem a despediu foi o próprio Jesus. Vá, minha filha. Vá e saia dessa vida de pecado. Aquela que entrou cabisbaixa e puxada levantou o rosto e saiu amada, dizendo: uou, quem é ele? Ele é o Jesus que nos ensina a perdoar todos aqueles que erraram conosco. Ah, Bruno, então você está me dizendo que eu tenho que perdoar meu marido e voltar ao casamento? Ele me batia. Não estou dizendo isso não. Ah, você está dizendo que perdoar é voltar como era? Não. O que eu estou dizendo é que o perdão arranca um peso do nosso coração. E a gente pode dizer: vá em paz, porque eu estou em paz. A falta de perdão é um veneno que eu bebo querendo matar o outro. Eu não te perdoo achando que eu estou muito bem, mas não. Quem definha com a falta de perdão sou eu. Quem sempre te vê e gera um ódio no coração sou eu. Ou seja, eu quero te matar com algo que me mata. Porque a questão do perdão é lançar sobre a cruz aquilo que fizeram conosco. Lembrando, nós também falhamos com muitos. No reino de Deus, não existe falas do tipo: não tem mais jeito, não tem mais chance, esse aqui já era. Não tem. No reino de Deus, não existe prazer na dor alheia. No reino de Deus, aqueles que estão errando contra a gente, andando contra os caminhos do Senhor, deveria causar dor e não alegria. Porque no reino de Deus, todos nós falhamos. E se não fosse a misericórdia e a graça, mano, eu não estaria aqui. O que eu quero dizer e encerrar para você nessa noite é que talvez você tenha que perceber que aí dentro tem um coração fariseu, religioso. Porque você talvez não esteja percebendo que ao acusar o pecado do outro, você está escondendo o seu. Mas eu queria te lembrar uma coisa: Jesus sabe dos seus pecados, querido. E a segunda coisa, que é o que Jesus pegou mais forte no meu coração, é que talvez você ache que a sua história é indigna. Talvez já disseram tanta coisa sobre o teu passado que você, quando lembra dele, fala assim: não tem jeito. Talvez o seu grande problema é que você foi pego no ato. Talvez o seu grande problema é que o seu pecado teve uma evidência. E você infelizmente foi vítima do palco dos acusadores. Mas Jesus te trouxe aqui essa noite para olhar nos seus olhos. E Ele vai perguntar assim: aonde estão aqueles que te acusavam? E essa noite você vai perceber que eles foram embora. E Ele vai te dizer assim:
Agora que você confessou, está tudo certo. Receba o meu perdão e vá. E não importa o que você fez, e não importa por onde você andou, e não importa o que falaram sobre você. Se você encontrou com Jesus essa noite, quando o seu olhar passar pelo dele, você vai sentir um negócio. O que é isso, Jesus? É a graça chegando e o perdão tomando lugar no teu coração. E é como se algemas caíssem, e você vai ouvir no íntimo do seu coração: agora vá e não peques mais. É assim que Jesus me ensina a perdoar. É assim que o Evangelho me constrange todos os dias. É assim que eu quero servir a esse Jesus enquanto eu viver. Histórias que muitos disseram não ter mais jeito, vai ser nesse lugar um ponto de encontro entre Jesus e o pecador, que ela vai ter o recomeço necessário. E é daqui, da presença de Jesus, que você vai ser curado. Amém.